Ricardo, vamos começar a conversar um pouco sobre o nosso Papa, porque tem tanta coisa para falar desse Papa que um programa só é pouco. Eu gostaria de começar mostrando aqui alguns livros do Papa. Olha, esses livros que estão aqui, todos são do Papa. Olha, esses que eu tenho na minha biblioteca, na minha pequena biblioteca. Mas o Papa tem mais de 600 artigos científicos, de publicações, etc. Já ultrapassaram aí uns 40 mil. Muito mais, muito mais. Olha, Cada dia a gente eu vou descobre começar novo, né? mostrando alguns dos livros mais antigos. Eu já mostrei esse, A Fé em Crise, espetacular. É uma entrevista com o Vittorio Messori, um jornalista italiano, muito interessante. Depois o Papa fez mais três entrevistas com um outro jornalista chamado Peter Seward. Um deles é esse, O Sal da Terra. Maravilhoso. Por que eu digo maravilhoso? Porque o jornalista, ele é católico, alemão, eles têm a mesma nacionalidade do Papa, então eles conversam muito bem. E ele faz perguntas muito interessantes, muito atuais, né? Então, O Sal da Terra, o cristianismo e a Igreja Católica no limiar do terceiro milênio. Essa entrevista foi em 1997. Nós estávamos chegando perto do ano 2000. Bom, agora, o mesmo jornalista, o Peter Seward, entrevistou o Papa agora. Aqui ele era cardeal ainda. Nesses dois, ele era cardeal prefeito da Congregação da Fé. Agora já entrevistou como Papa, né? E ele chamou de A Luz do Mundo. O Papa, a Igreja e os Sinais do Tempo. Esse livro é extraordinário. Tanto é que eu vou trazer aqui, num programa, o Padre Paulo Ricardo com o Padre Demétrio Gomes, para nós fazermos um programa sobre esse livro. Para vocês terem ideia, as coisas que o Papa aborda, eu fiz um resumo aqui, lendo o livro, eu fiz um resumo aqui no final, enquanto eu lia, dos temas que o Papa aborda, só para vocês terem uma ideia dos assuntos. Ele fala a respeito dos judeus, ele fala da perseguição ao Papa Pio XII, ele fala do problema da camisinha, da AIDS, da oposição que a igreja sofre hoje, ele fala da pílula, né, do dia seguinte, ele fala da questão da mulher sacerdote, que alguns querem, fala da questão do celibato, fala da questão da tendência homossexual, fala da questão da comunhão na mão ou na boca, fala da autenticidade dos evangelhos, fala da igreja como luz do mundo, fala do método histórico crítico, fala de Jesus histórico e o Jesus da fé, né? Da liturgia, fala das revelações de Fátima, da questão da pedofilia na igreja, da questão da política, da questão dos juros no mundo hoje, né? Enfim, da questão do ateísmo, do pecado original. Agora, é muito interessante, por quê? Porque são assuntos atuais. Os santos padres da igreja, nos primeiros séculos, diziam que o importante era sentire cum ecclesia. O que é o sentire cum ecclesia? Você sentir com a igreja. E sentir com a igreja é sentir com o coração do Papa, né? Por isso que é muito interessante. E esse Papa tem uma coisa muito extraordinária. Ele conversa com todo mundo. Ele vai para a televisão italiana, ele vai no avião, conversa com jornalistas quando ele viaja. Não tem, conversa com os alunos dele, quando ele está de férias em Castel Gandolfo, ele reúne os ex-alunos dele para debater alguns assuntos. Quer dizer, é um homem acadêmico, é um homem que tem uma facilidade tremenda para expor os assuntos da fé. Bom, está aqui 3. Ricardo, quais livros dele que você já leu? Li aí, ó, Luz do Mundo, ainda não, Sal da Terra, porque Luz do Mundo ainda, infelizmente, não lançaram ele em português do Brasil, né? Esse eu com certeza trouxe da Europa. Li esse aqui trouxe de Portugal. Jesus Nazaré, os dois eu tenho. Esse aí, ó, sobre os apóstolos, é o conjunto de catequese dele, não, do lado de cá, ó. Esse aqui, ó, é o conjunto de catequese dos papas sobre os apóstolos. Esse é uma beleza. É um conjunto de catequese onde o Papa medita sobre os 12 apóstolos, né? Esse tem aqui no Brasil. Professor, e como a gente está falando pela editora Planeta. Como a gente está falando de internet, esses escritos, principalmente ele como Papa, todos eles estão disponíveis no site do Vaticano. Fácil você acha lá.
esse que nós acabamos de falar, as catequeses do Papa, foram as primeiras catequeses, As catequeses estão todas ali. do início do pontificado. Então, o conteúdo do Papa Bento XVI está bem acessível na internet. Inclusive, né? uma publicação muito interessante que eu recebi esses dias é do padre Marco Antônio Pinheiro Areas, que é do Rio de Janeiro, da cidade de Campos dos Goytacazes. O padre Marco Antônio, ele fez uma coletânea nesse livro dos discursos do Papa aos jovens. Muito interessante. Ele pegou aqui homilias, discursos e mensagens do Santo Padre, o Papa Bento XVI, aos jovens em forma de diálogo, do início de seu pontificado até a Jornada Mundial da Juventude de Sydney, na Austrália. Então, quem quiser ver as catequeses do Papa aos jovens, está aqui um livro. Esse é da editora Cultor de Livros. Inclusive tem o e-mail aqui, alguém que queira conhecer, o e-mail é esse, cultordelivros@cultordelivros.com.br. São as catequeses do Papa aos jovens. Agora, Okay? tem um livro, professor, sem contar esse Jesus Nazaré, os dois, que hoje são meus livros de cabeceira. Esse é o segundo. Esse é o segundo. Tem o primeiro, onde o Papa pega do nascimento de Cristo até o batismo. Batismo, a transfiguração, né? Agora, esse aqui é da entrada em Jerusalém até a ressurreição. E tem um livro dele, Introdução ao Cristianismo. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o pensamento do credo, nosso credo católico, lê esse livro, Introdução ao Cristianismo. Quem publicou foi a editora Loyola, salvo engano. É um livro que tem mais de 40 anos, mas de uma atualidade incrível. Sem dúvida. Eu queria só, Ricardo, fazer uma observação sobre o Jesus de Nazaré. Porque o Papa escreveu esses dois livros? Ele se debruçou em cima da pessoa de Jesus. Para mostrar o quê? Para mostrar que Jesus de Nazaré histórico é o mesmo Jesus da fé. Por quê? Porque esta dicotomia que houve, essa separação, esse corte entre Jesus da fé e o Jesus da história, feito por alguns teólogos, principalmente pelo alemão Rudolf Bultmann, causou uma crise na teologia, uma crise na própria igreja. Né? Quer dizer, não, o Jesus que vocês leem aí no Evangelho, esse Jesus da fé, não é o Jesus histórico, não é o Jesus de verdade. Esse Jesus que vocês leem aqui na Bíblia, esse foi inventado pelas comunidades cristãs, depois do ano 100, a posteriori. Nem foram os evangelistas que escreveram isso daqui, nada. O Papa vai exatamente para desmentir esta heresia. O Papa vai provar que quem escreveram realmente foram os apóstolos, como a igreja acredita, e que o Jesus da história é o Jesus da fé. Não são dois personagens diferentes. Então, e aí o Papa lança a mão da filosofia, ele lança a mão da teologia, da história, das análises todas, né, para mostrar isso. Talvez não seja um livro assim muito simples para o povo, mas para quem o Papa quer dar o recado, os teólogos, os seminaristas, os professores de seminário, a mensagem ficou clara. Clara. E o que eu acho mais interessante no escrito do Papa Bento XVI é porque ele diz de alguém que é apaixonado por Jesus. Apaixonado por Jesus. Ele, claro, utiliza da ciência, porque ele é doutor, catedrático, inclusive é um dos homens, um dos intelectuais mais respeitados hoje na Europa, não somente no meio clerical, mas mais do que isso. Papa Bento XVI, seus escritos, nós vimos, daqui a pouco nós vamos comentar, né, a homilia dele ontem, nos 60 anos de sacerdócio, ele fala dessa amizade, desse amor que ele tem por Jesus. Isso é encontrado nos livros dele e que também transborda para nós, né, suas ovelhas, nesse seu rebanho, ele como o nosso uma frase bom que eu pastor. me lembro da homilia que ele fez ontem foi essa. Ele disse que quando ele foi ordenado padre, há 60 anos atrás, o cardeal que os ordenou, não me lembro o nome agora, um cardeal alemão, disse: não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Ele disse que durante os 60 anos de vida sacerdotal, episcopal dele, também como Papa, ele sempre viu Jesus como um amigo sempre do lado dele. Que bonito. Nós vamos chamar agora um VT do Papa entregando o palio aos arcebispos. Eu vou pedir ao Ricardo para explicar um pouco. Eu quero só antes ler o nome dos arcebispos que receberam o palio. Um deles foi Dom Murilo Krieger, que esteve aqui comigo, que eu deixei uma entrevista gravada, que passou
não é? Quinta-feira retrasada, que eu estava viajando. Dom Murilo Krieger agora, ele é o arcebispo primaz do Brasil. O que é isso? É o arcebispo da diocese mais antiga do Brasil, que é a diocese de Salvador, que normalmente é de um cardeal. Pode ser que Dom Murilo receba aí o cardinalato. Torcemos para isso. Eu quero só ler aqui os 9 arcebispos que receberam o palio. Dom Luís Maria de Angola, na África, Dom José Manuel Imbamba, de Angola também, Dom Murilo Krieger, de São Salvador da Bahia, Dom Pedro Guimarães de Palmas, Dom Jacinto Bergman, de Pelotas, no Espírito Santo, Dom Hélio Rupert de Santa Maria, Dom Pedro Ercílio Simão, de Passo Fundo, Dom Dimas Lara Barbosa, de Campo Grande, e Dom Sérgio da Rocha, de Brasília. Quantos brasileiros, hein, Ricardo? Que beleza. Bastante, bastante. E bispo muito próximo de nós, né? Muito E, próximo. olha, interessante, ou é da África ou é do Brasil. Na verdade, essa listagem aí... Não está completa. Não, é a lista dos bispos de língua portuguesa. Ah, bem. Entendeu? Tá. Porque todos os bispos, todos os arcebispos do mundo inteiro, nessa festa, na solenidade de São Pedro e São Paulo, recebem o palio. Perfeito. Esses aí são os de língua portuguesa. Eu não pude assistir a festa toda. Você tem ideia de quantos arcebispos receberam o palio? Eu vi hoje a notícia no Vaticano.com, ou no radiovaticana.org. Eu olho aqui, daqui a pouquinho a gente comenta. Não, mas tudo bem. Coloca alguma coisa sobre o palio. O Papa deu uma explicação sobre isso também, não é isso? Deu. Eu vou fazer o seguinte, professor. No final da sua homilia, o Papa falou de 3 características que é o palio. Certo. Nós vamos rodar o VT primeiro e depois a gente comenta? Perfeito. Então vamos rodar o ET primeiro. Depois a gente comenta. Quarenta arcebispos receberam palio das mãos do sucessor de Pedro. Dentre eles, 7 brasileiros. O primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, da Arquidiocese de Salvador. Ele me colocou à frente de uma arquidiocese que ele mesmo, quando me cumprimentou, ele disse, é grande. Depois ele disse, e difícil. Eu disse, eu conto com as vossas orações. Dom Jacinto Bergman, de Pelotas. Dom Pedro Brito Guimarães, da Arquidiocese de Palmas. Jesus disse que vinde a mim todos que estão cansados, e eu tirarei o peso, o alívio. Dom Hélio Adelar Rupert, de Santa Maria. Dom Dimas Lara Barbosa, de Campo Grande. Nos traz a responsabilidade de, como pastores, também nos fazermos o mais próximo possível do nosso povo. Dom Pedro Ercílio Simão, de Passo Fundo. E Dom Sérgio da Rocha, de Brasília. Durante a homilia, o pontífice fez memória de sua ordenação sacerdotal em 1951, quando ouviu de seu bispo o versículo bíblico que diz: já não vos chamo de servos, mas de amigos. Ali, Joseph Ratzinger sentiu que Deus falou com ele e que pessoalmente o chamou de amigo. O que é a verdadeira amizade? Questionou o Santo Padre. A amizade é a comunhão do pensar e do querer. Jesus nos conhece, mas e nós o conhecemos? Falou do evangelho de hoje, no qual Jesus chama seus filhos a se fazerem discípulos de todas as nações. É necessário sair de si mesmo para ir ao encontro dos outros. No contexto desta solenidade, dirigiu uma especial saudação ao patriarca Bartolomeu I e à delegação por ele enviada. Após a homilia, os palhos foram abençoados e entregues aos arcebispos. O palio é o jugo suave do amor. Um sinal de unidade com Pedro. Nós somos da Igreja Católica e uma das características nossas é reconhecer no bispo de Roma, o sucessor de Pedro, encarregado de manter a unidade da Igreja, dos seguidores de Jesus. Para mim, a voz de Pedro, na pessoa do Bento XVI, é a voz de Cristo para mim. De acordo com as palavras ditas pelo próprio Santo Padre durante a missa, o palio é um sinal que leva os arcebispos a fazerem as pessoas terem uma experiência de amizade com Cristo. É ainda um símbolo que representa a comunhão dos pastores da Igreja Católica com Pedro e seus sucessores. Que Deus abençoe então ao Santo Padre, que abençoe os nossos novos arcebispos e que nos ajude a ser fiéis a Ele com toda a Igreja do Brasil e com toda a Igreja do mundo.
Que bonito, Ricardo. E aí? A matéria foi muito bem feita, né? A nossa Danusa, missionária que está lá na Itália, resume-se em 3 características. A primeira, a amizade, que é o jugo suave. A terceira característica, a característica do cordeiro, do bom pastor, justamente abençoado, depois você vai explicar melhor na festa de Santo Inês. E a terceira, a comunhão entre os apóstolos, entre os bispos, com Pedro, né, que é o Papa. Agora, uma característica interessante, professor, que eu sempre me chamou a atenção, é que o palio, ele só é utilizado pelo arcebispo em sua arquidiocese. Por exemplo, Dom Alberto Taveira, que é arcebispo de Palmas, de Palmas não, de Belém do Pará. Belém do Pará. Dom Pedro, que é o de Palmas agora, acabou de receber. Foi para lá. De Belém do Pará. Quando ele está aqui, celebrando na Canção Nova, ele não está com palio. Porque aqui a diocese é de Dom Beni. Dom Beni que é o pastor dessa diocese. Então, essa comunhão entre os bispos com o sucessor de Pedro, o Papa, é muito interessante, uma riqueza enorme para a nossa igreja. E é preciso explicar também que o arcebispo, ele não é um bispo acima dos bispos da arquidiocese, não. Então, você tem uma arquidiocese onde tem vários bispos, não é? Por exemplo, aqui nós temos na arquidiocese, onde tem Lorena, tem Aparecida, tem Taubaté, né? São José dos Campos, Ubatuba, são vários bispos. E nós temos o arcebispo de Aparecida, que inclusive é cardeal. Né? Mas ele não dá ordem aos bispos, os bispos não estão subordinados a ele. Cada bispo está subordinado diretamente ao Papa. Então, o que o arcebispo tem a mais? Ele exerce um papel, assim, mais ou menos como de coordenação na diocese. Por exemplo, quando um bispo, um dos bispos da arquidiocese, por exemplo, morre, ou então tem que ser substituído porque chegou aí aos 75 anos. Então, o arcebispo, ele providencia também essas coisas para que... Então, é espécie de um supervisor, mas ele não é um superior hierárquico dos outros bispos. É por isso que, está entendendo, né? O palio ele não usa fora, inclusive, da arquidiocese dele. Ok, Ricardo, vamos continuar aqui essa nossa conversa boa aqui sobre o Papa. Eu quero mostrar mais algumas obras do Papa. Olha, homilias sobre os santos, um livrinho do Papa, onde ele faz várias homilias que ele fez sobre os santos. Quais são esses santos? Deixa eu pegar aqui rapidamente no índice para a gente ver. Santa Maria, ele começa com Nossa Senhora, mas aí depois tem São José, São João Batista, São Pedro, Santo André, Santa Cecília, Santo Agostinho, São Wolfgang, deve ser mais ligado a ele na Alemanha, a bem-aventurada Ermengarda, que é uma mulher extraordinária, Santa Isabel de Hungria, São Paulo Mick e companheiros mártires, Santa Rosa de Lima, aqui do Peru, São Francisco de Sales, doutor da igreja, bem-aventurado Rupert Mayer, São José Maria Escrivá, que é o fundador do Opus Dei, né? Então, são algumas obras do Papa. Já mostrei esse sobre os apóstolos, né? Um livro muito bonito, O Caminho Pascal. Ele era ainda também cardeal quando escreveu esse livro. O Caminho Pascal, o Papa refletindo sobre o mistério pascal de Cristo. Muito bonito. Aqui nós temos as mistagogias de Bento XVI sobre a igreja. O que é? A palavra mistagógica, mistagogia, vem de mistérios. Né? Os sacramentos são mistagógicos, são mistérios. Então, o Papa fala do mistério da igreja. Né? As mitagogias de Bento XVI sobre a igreja, organização e introdução do grande Frei Boaventura Kloppenburg, que morreu há pouco tempo atrás em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Aí uma outra obra que é muito bonita do Papa, essa da editora Vozes, aqui também do Brasil. Um livro maravilhoso do Papa, Dogma e Anúncio. Inclusive, eu usei esse livro quando eu escrevi esse daqui, Os Dogmas da Fé. Aqui, o Papa debruça em cima dos dogmas da igreja. Ele não era ainda Papa quando escreveu esse livro, era cardeal. Dogma e Anúncio, uma beleza, é uma coletânea imensa de pronunciamentos, discursos, artigos que o Papa escreveu sobre os mais variados assuntos ligados à Igreja Católica. Muito interessante.
Aqui, introdução ao espírito da liturgia. Uma das grandes preocupações do Papa é a liturgia. E ele escreve sobre a liturgia assim com uma sabedoria, uma profundidade impressionante. Uma das coisas que o Papa disse, por exemplo, é o seguinte: quando se celebra a missa, por exemplo, o Papa diz, pode ser na menor capela da zona rural. Todo o cosmos participa daquele ato. Por quê? Porque na liturgia, o Cristo é que celebra na pessoa do sacerdote, em persona Christi. E o Cristo ali, ele oferece ao Pai todo o cosmos, toda a criação. Por isso a missa é Eucaristia. Né? Lá na Grécia, quando alguém te cumprimenta, ou te diz muito obrigado, ele diz Eucaristou. Né? Eucaristou, muito obrigado. Porque Eucaristia quer dizer muito obrigado. Então, é o Cristo que diz ao Pai, muito obrigado, Pai, pela criação, pelos animais, pelas plantas, pelos homens. Então, a missa mais escondida que possa acontecer, ela é um ato cósmico. Então, nesse trabalho todo litúrgico, o Papa explica muito bem. Aqui, Ricardo, uma obra bonita, mas que também pode ser encontrada na internet. Los Padres de la Iglesia. Uma obra em espanhol, eu comprei dessas viagens, onde lá numa editora espanhola, eles lançaram as catequeses que o Papa fez sobre os padres da igreja. Quem são os padres da igreja? Aqueles gigantes da igreja, desde os primeiros séculos, até mais ou menos o século VII, VIII, aqueles homens que enfrentaram as heresias, que formularam a fé católica, que explicaram para nós o credo, por exemplo, nos concílios de Nicéia, de Constantinopla. Então, o Papa fez uma sequência de catequeses sobre eles. Vou aqui rapidamente ler: São Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia, São Justino, Santo Irineu de Leão, São Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano, São Cipriano, Eusébio de Cesareia, Santo Atanásio, São Cirilo de Jerusalém, São Basílio Magno, São Gregório Nazianzeno, São Gregório de Nissa, São João Crisóstomo, São Cirilo de Alexandria, Santo Hilário de Poitiers, São Eusébio de Vercelli, Santo Ambrósio, São Máximo de Turim, São Jerônimo, Santo Efrem, São Cromácio, São Paulino de Nola, Santo Agostinho, Santo Leão Magno, Boécio e Cassiodoro, São Bento de Núrcia, Dionísio, Areopagita, São Gregório Magno, São Gregório Magno, São Columbano, Santo Isidoro de Sevilha, São Máximo o Confessor. Esses gigantes da igreja, né, que foram assim chamados de padres, mais no sentido de pais do que de sacerdotes. Então, é um sinal que o Papa nos dá. O Papa João Paulo II já tinha dito que esses homens foram os melhores intérpretes da Sagrada Escritura. Não é à toa que agora vem Bento XVI de novo com uma catequese sobre eles. Bom, aqui eu ainda tenho o que? Acho que já mostrei os que eu tenho aqui. Você lembra, Ricardo, de mais algum livro do Papa aí que eu não tenha trazido? Tem muitos outros, né? Aquele que eu falei, Introdução ao Cristianismo. Eu li hoje um interessante também, A Democracia na Igreja, que eu também nunca tinha ouvido falar desse livro. Li hoje, um livrinho pequeno, A Democracia da Igreja, e vários outros, né? Ele escreveu, professor, 600 artigos científicos. Imagino tanto a vasta obra científica. Eu quero até, Ricardo, agora passar alguns dados biográficos do Papa, para a gente conhecer um pouco melhor esse homem. Rapidamente, olha, o Papa nasceu na Alemanha, em 1927, foi batizado no mesmo dia. Antigamente, ganhava-se indulgência plenária, né, para os pais que batizavam a criança no mesmo dia. Né? O seu pai era um comissário de polícia, provinha de uma antiga família de agricultores na Baixa Baviera. Né? O período da sua juventude não foi fácil, claro, porque ele viveu na época do nazismo, né? A fé e a educação da sua família prepararam-no para enfrentar a dura experiência daqueles tempos em que o regime nazista mantinha um clima de grande hostilidade contra a Igreja Católica. É interessante. Esses dois últimos papas, gente, tanto João Paulo II quanto Bento XVI, enfrentaram
tanto o nazismo quanto o comunismo. Parece que Deus, de propósito, foi buscar esses dois homens, né? Assim, parece que assados no sofrimento, né? Como um pão é assado no forno para ficar bonito, né? E gostoso, né? Parece que Deus foi buscar esses dois homens curtidos no sofrimento do nazismo e do comunismo para vir aqui para o Ocidente, né? E dar essa vida nova à igreja. Precisamente nesta complexa situação, descobriu a beleza e a verdade da fé em Cristo. Fundamental para ele foi a conduta da sua família, que sempre deu um claro testemunho de bondade e esperança, radicada numa conscienciosa pertença à igreja. Nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, ele foi obrigado a servir o serviço militar de Hitler. Alguns acusam o Papa de ter sido da juventude hitlerista. Ele foi obrigado. Fazer o quê? Né? Jamais o Papa quis servir ao exército de Hitler, mas ele não foi para campo de batalha nem nada. Ele acabou conseguindo depois, como ele foi para o seminário, ele conseguiu sair da juventude hitlerista. Ok? Recebeu a ordenação sacerdotal em 29 de junho de 1951, por isso que está fazendo 60 anos, foi no dia de São Pedro. Um ano depois começou a sua atividade de professor na Escola Superior de Freising. 1953, olha que coisa interessante, 1953, 26 anos, doutorou-se em teologia com a tese Povo e Casa de Deus na doutrina de Santo Agostinho. 26 anos de idade. Passados 4 anos, sob a direção do conhecido professor de teologia fundamental, um alemão, que o nome é difícil de pronunciar, conseguiu a habilitação para a docência com uma dissertação sobre a teologia na história em São Boaventura. Depois de desempenhar o cargo de professor de teologia dogmática e fundamental na Escola Superior de Filosofia e Teologia de Freising, continuou a docência em Bonn, na Alemanha, de 59 a 63, em Münster, de 63 a 66, e em Tubinga, de 66 a 1969. A partir deste ano, de 1969, passou a ser catedrático de dogmática e história do dogma na Universidade de Ratisbona, onde ocupou também o cargo de vice-reitor da universidade. É um gigante, é um gigante. De 1962 a 1965, prestou um notável serviço ao Concílio Vaticano II como perito. Participou do Vaticano II, como também João Paulo II. Como consultor teológico ali. A sua intensa atividade científica levou a desempenhar importantes cargos ao serviço da Conferência Episcopal Alemã. Em 1977, o Papa Paulo VI o nomeou arcebispo de München, em Freising. A 28 de maio seguinte, recebeu a sagração episcopal. Foi o primeiro sacerdote diocesano, depois de 80 anos, que assumiu o governo pastoral da grande arquidiocese bávara. Bom, aí tem outras coisas que vão aparecendo na vida dele. Paulo VI o fez cardeal no consistório de 27 de junho, não é? Aqui de 1978, participou do conclave, em 78 participou do conclave que elegeu João Paulo I, aquele que viveu apenas 33 anos como Papa, não é? 33 dias. 33 dias. Dias. O pessoal está atento, tá vendo, né, professor? Estou vendo tanta data aqui que, né? Depois ele, olha outras coisas que ele fez. Ele foi nomeado enviado especial ao 3º Congresso Mariológico Internacional em Guayaquil, no Equador, de 16 a 24 de setembro de 78. Nos meses de outubro desse mesmo ano, participou também no conclave que elegeu João Paulo II. Foi relator na 5ª Assembleia Geral Ordinária dos Bispos, realizada em 1980. Né? João Paulo II nomeou prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e presidente da Pontifícia Comissão Bíblica e da Comissão Teológica Internacional em 25 de novembro de 81. E ele ficou até o Papa morrer, em 2005. Ele ficou 24 anos
como prefeito da congregação mais importante do Vaticano, a Congregação da Doutrina da Fé. Quer dizer, era um homem de extrema confiança de João Paulo II. É por isso, gente, que esse homem, quando foi eleito, o conclave dele não demorou um pouquinho mais que um dia, foram 26 horas. Coisa rara na história da igreja. Rara. Normalmente um conclave demora 10 dias, 15 dias, um mês. Teve conclave que demorou 2 anos para eleger um papa. Ele, 26 horas, ele estava eleito papa. Vocês sabem que tem que ter 2/3 dos votos dos cardeais, né? Então, e são o quê? Mais de 100 cardeais. Quer dizer, os cardeais perceberam que era o único homem que podia substituir João Paulo II. Não tinha outro, né? A coisa foi fulminante. Ele foi o presidente da comissão encarregada da preparação do catecismo da Igreja Católica. Quando o Papa João Paulo II quis fazer esse catecismo novo, né, que ele aprovou em 1992, esse catecismo começou naquele sínodo dos bispos de 1985. Então o Papa nomeou, João Paulo II, um grupo de 12 cardeais presididos pelo atual Papa, pelo cardeal Ratzinger, para preparar o catecismo. Ok? E agora é o catecismo que nós temos, né? Bom, e aqui tem muito mais coisas, tá certo? Na Cúria Romana, foi membro do Conselho da Secretaria de Estado para as Relações com os Estados, das Congregações para as Igrejas Orientais, para o Culto Divino, 1000 coisas que nem dá tempo da gente ler tudo aqui. Mas, Ricardo, o que mais que você conta para nós do Papa aí? Disso tudo que eu já li. Que me chama muita atenção, e nós não falamos, está aí na biografia dele. Essa biografia também, se quiser, você pode encontrar no site do Vaticano. Professor, foi o auxílio que o Papa Bento XVI deu, então, como prefeito da congregação ainda da doutrina, né? Para esse livrinho amarelinho aí, ó. Catecismo da Igreja Católica. Ele coordenou o estudo de preparação para o catecismo da Igreja Católica. E olha, é importante dizer que, ao lado dos 12 cardeais que trabalharam com ele, o Papa João Paulo II nomeou 7 bispos peritos em catequese, liturgia, dogmática, hermenêutica, exegese, para assessorar os 12 cardeais para fazer o catecismo. É por isso que eu digo, gente, que não tem documento hoje mais importante para nós do que isso daqui. Não tem. E é aprovado pelo Papa, aprovado por 2 papas. É interessante. O senhor pode explicar isso? Então, uma pergunta que eu vou fazer. Professor, antes desse catecismo, qual foi o último catecismo e qual a importância desse catecismo para a igreja? O catecismo que houve antes desse foi feito 430 anos antes desse. Foi o catecismo feito pelo Papa São Pio V no ano de 1565. Depois que houve o Concílio de Trento por causa da reforma de Lutero. Vocês sabem que em 1517 Lutero fez a reforma protestante. Abalou a Europa, abalou tudo, não é? Por causa das razões políticas, econômicas, sociais que envolveram a questão. Então a igreja fez um Concílio de Trento que demorou 18 anos. 18 anos. E aí, quando terminou o Concílio de Trento, então o Papa Pio V mandou que escrevesse um catecismo. Foi chamado Catecismo Romano. 430 anos depois, nós temos o segundo catecismo. Quantos anos esse daqui vai sobreviver? No mínimo 200 anos. Se o outro teve uma vigência de 400 e tantos anos, pode ter certeza que nós todos vamos morrer e esse catecismo vai continuar sendo a norma da fé para a igreja. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque é a maneira da gente não ser enganado.